Graça e paz, amadas. Mais uma segunda-feira de oração, mais uma segunda-feira orando a partir das Escrituras. Semana passada não consegui gravar, estava totalmente sem voz. Minha voz ainda não está 100%, mas estamos aqui firmes com a graça do Senhor, né? Para quem está chegando agora, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso Orando a partir das Escrituras. No nosso grupo de oração, no nosso grupo do relógio de oração, toda segunda-feira nós realizamos um devocional, um breve devocional, né? Onde a gente pode meditar na palavra do Senhor, orar a partir da palavra do Senhor, aquilo que a palavra revelou para o nosso coração, né? Claro que você vai orar no seu relógio como você deseja, mas é uma forma de nós encorajarmos umas às outras a gravar, a meditar na palavra de Deus, para que ela dê frutos, para que ela nos capacite, para que ela nos dê sabedoria, nos edifique todos os dias da nossa vida, né? Então, é uma forma de encorajar umas às outras. A gente começou a fazer o nosso orando a partir das Escrituras. O vídeo fica no YouTube da comunidade, né? E é onde a gente compartilha aqui no grupo para que todas nós possamos estar meditando na palavra do Senhor. Então hoje a gente vai iniciar, a gente vai ler o livro de Filipenses. Para quem também está chegando agora, a gente já fez uma meditação, a gente está desde janeiro, né? Orando a partir das Escrituras, e a gente já fez as meditações no Antigo Testamento e agora a gente já iniciou o Novo Testamento. Então, você continue aí firme conosco. Até novembro nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Então, hoje a gente vai ler Filipenses do capítulo 2, do verso 3 ao 8. Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere-se os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O tema desse devocional é a mesma atitude de Jesus, né? Então, não ser egoísta, não ser orgulhosa, não ser centrada em nós mesmas, é algo que realmente nós desejamos e nós buscamos e nós queremos, não é verdade, amadas? Não é algo que nós queremos também só para nós queremos a todos aqueles que estão à nossa volta, todos aqueles que nós amamos, maridos, caso você seja casada, filhos, caso você tenha, né? Todos aqueles que estão à nossa volta, a gente deseja que eles tenham esse desejo, né, de ser humilde. E nós queremos, né, sim, ser humildes, é um desejo lícito do nosso coração, queremos ser humilde, queremos servir ao próximo, mas a questão é a seguinte, amadas, é possível a gente, qualquer uma de nós, né, ser realmente humilde e ter essa mentalidade de servo separada de Jesus Cristo? Sem Cristo, é possível a gente chegar perto do que essa mentalidade de servo, a verdadeira humildade significa? É claro que não, né? A resposta é não. Nós não conseguimos. Se para o cristão, para nós, que temos um modelo-alvo, que é Cristo Jesus, já é altamente desafiador, quando a gente lê esse capítulo 2 aqui, de Filipenses, inteiro, né, a gente vê que é um desafio que a gente busca e persegue a humildade, né? A gente busca perseguir a humildade. E já é algo muito difícil para nós que temos Jesus Cristo em nosso coração, que nós que cremos em Cristo Jesus. E a gente pode ter certeza, então, quando a gente se depara com isso, que para quem não tem Jesus, é um alvo impossível. É inatingível ele ter essa humildade.
É impossível, ninguém pode se esforçar para ter essa mentalidade sozinho. A humildade, ela é definida como mentalidade de servo. E sozinho sem Jesus, a gente não consegue, amadas. A gente não consegue atingir isso. E é algo que a gente recebe de Cristo quando a gente crê nele. É algo que a gente vai poder crer, trabalhar, desenvolver ao longo de toda a nossa vida, da nossa caminhada cristã, a partir do momento em que o Espírito Santo desenvolve isso em nós. Porque Cristo é que cria isso em nós. A partir do momento em que nós nos convertemos. Então não faz o menor sentido tentar viver uma vida cristã sem Cristo Jesus. Por isso que quando a gente busca fazer um aconselhamento bíblico, né, baseado na Bíblia, a primeira coisa que a gente tem que avaliar, que a gente tem que pensar é se realmente a pessoa crê em Jesus Cristo. Porque alguém que não crê em Jesus e não tem Jesus como seu Salvador, ela não vai viver uma vida cristã. Não faz sentido para ela. Ela não tem essa capacitação para isso. Então, não faz o menor sentido para nós esperar que outras pessoas que não têm Jesus tenham para conosco o mesmo comportamento. Que nós que estamos em Jesus Cristo estamos lutando para ter. Não faz o menor sentido. Ou seja, a gente não pode esperar, a gente não pode ter expectativa no outro que não tem Jesus. E ter uma mentalidade de servo. Um comportamento humilde. A gente não deve se surpreender se isso não acontecer. E não espere isso, amadas. Não espere isso. A gente deve fazer a nossa parte para a qual Cristo nos chamou quando Ele nos uniu com Ele. E que essa atitude, a mesma atitude de Cristo em mim e em você, seja um testemunho para que outras pessoas à nossa volta, à sua volta, desejem não ser como você, não ser como a gente, mas eles desejam aquilo que nos capacita para vivermos buscando uma vida humilde, ou seja, uma vida em Jesus Cristo. E que essa seja a nossa oração dessa segunda-feira e dessa semana. Que você possa pedir para que Deus crie em você, que eu possa pedir para Deus que Ele crie em mim a mesma atitude de Cristo que houve em Cristo Jesus. E que Ele crie naqueles também que nós amamos e que ainda não conhecem Jesus o Salvador. O desejo deles sejam de querer Cristo antes de tudo. E depois disso, eles possam crescer em humildade, no serviço genuíno, em favor ao próximo. Então, que você ore. Ore Filipenses 2, do verso 3 ao 11, amadas. Ore não só até o 8, ore todo ele. Porque esses 3 versículos exaltam o nome do Senhor, exaltam o nome de Jesus. Exalto aquele que merece toda a nossa adoração, toda a nossa exaltação, porque Ele foi e Ele tem sido para nós um exemplo supremo, um exemplo que viveu em humildade, que viveu de extrema entrega ao próximo. E só nele nós conseguimos, só crendo nele, só olhando para ele nós conseguimos desenvolver isso. E a quem nós devemos toda a nossa vida. Então, que você consiga meditar, orar, não só no versículo do 3 ao 8, mas do 3 ao 11. Ore em Filipenses todo. Ore e você vai ver que Deus cria em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Amém? Fiquem com Jesus e até segunda-feira que vem.